Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos estudo da língua, o hífen. O hífen, pequeno traço na horizontal que utilizamos para a divisão das palavras, em sílabas. Por exemplo, a palavra planeta, hífen, hífen, tá? E também na partição, no final da sílaba das palavras. Por exemplo, eu estou escrevendo planeta. Na sílaba coube, hífen, tá na outra linha. Mas o hífen, esse sinal gráfico, é bastante utilizado na língua portuguesa, ele apresenta variadas funções, não somente para separar as palavras em sílabas, e também na partição das palavras no final da linha. Vamos ver o uso do hífen? O hífen. O hífen é um sinal gráfico que indica variadas funções no português contemporâneo. A. Une os elementos de palavras compostas. Quebra, hífen, cabeça, tira, hífen, teimas. Então aí, olha, unindo palavras compostas, na formação das palavras compostas, né? Temos lá duas palavras que, unidas pelo hífen, formam uma nova palavra, que é a palavra composta. B. Separa as sílabas de uma palavra, inclusive sua partição em final de linha. Então, olha ali, na divisão de sílabas, si, hífen, da, hífen, de, e no final, a partição no final da linha, lê, hífen, tra. Importante ressaltar que o hífen, no final aí da linha, ele deve sempre ser colocado lá, naquela posição, e nunca debaixo da letra. C. Marca a ligação entre verbos e pronomes átonos que os sucedem. Olha lá, nos verbos juntinho lá dos pronomes átonos, né? A, amá-lo, tracinho lá o hífen, né? A, amar, hífen, lo, viram, hífen, na. Amá-lo, viram-na. D. Separe elementos de um adjetivo composto. Infanto, hífen, juvenil. Infanto, juvenil. Luso, hífen, brasileiro. Luso, brasileiro. E. Separe o dia, o mês e o ano nas datas, além do ano do nascimento e ano da morte. A data de hoje. 1, 10, 2020. 1/10/2020. Camões, lá o grande escritor português, Luís Vaz de Camões. Ano de nascimento, 1524, o ano da morte, 1580. O hífen também, ele aparece entre o prefixo do telefone, né? O número do telefone, o prefixo e o número do telefone, nós sempre colocamos o hífen, né? Esse pequeno traço, né? Os casos em que o hífen une palavras geram muitas dúvidas, né? Ficamos às vezes em dúvida. Quando? Será que eu posso usar o hífen? Será que não? Vamos ver algumas dessas situações. O hífen é usado em palavras compostas, como nós já vimos anteriormente, que indicam espécies de plantas ou de animais. Erva doce, olha o hífen. Bem me quer, a flor, hífen, uso do hífen. Bem te vi, é um pássaro, hífen. Vitória régia, que é uma planta, hífen. Formiga branca, formiga lá, espécie de formiga, hífen. Por justa posição, sem elementos de ligação, ou seja, sem nenhuma preposição ou nenhum outro elemento de ligação.
guarda-roupa, hífen. Segunda-feira, hífen, olha o hífen. Conta-gotas, hífen. Matéria-prima, hífen. O que é a composição, o processo de composição de palavras por justaposição? Essa formação de palavras compostas pelo processo de justaposição. Junção de duas ou mais palavras em que cada elemento conserva sua integridade gráfica e fonética, ou seja, nenhum deles perde letras ou fonemas ao se unirem. Por exemplo, lá, quando eu uni as duas palavras lá, guarda, hífen, roupa, nenhuma, nem guarda, nem roupa, nenhuma perdeu nenhum elemento gráfico e nem fonético. Então, é o processo de formação de palavras por justaposição, em que o segundo elemento começa por H, anti-higiênico. Ó, higiênico se inicia por H, então eu devo colocar hífen. Sobre humano, super-homem, cujo prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Vamos ver? Contra-ataque, olha, prefixo contra termina com a vogal A e ataque se inicia com a vogal A. Portanto, eu devo usar o hífen. Olha os outros casos. Micro-ondas, mesma vogal. Arqui-inimigo, grande inimigo, a mesma vogal. Micro-organismo, a mesma vogal. O que é o prefixo? É o elemento acrescentado ao início da palavra. Pré-escola, semicírculo, ex-aluno. Tudo que está no início, do lado esquerdo do radical, é o prefixo. E você se lembra? Do lado direito do radical, o sufixo. Aqui estamos falando de prefixo, por conta do hífen. O hífen não é usado em palavras compostas. Em que não há mais a noção da composição. Então, aqui, por conta que aquelas palavras perderam a noção de composição, então não há necessidade do hífen. Pontapé, aguardente, girassol. B, que são locuções, as locuções adjetivas. Não preciso usar o hífen. Por exemplo, fim de semana, sem hífen. Dia a dia, sala de jantar, não há necessidade do hífen. C, cujo prefixo termina em vogal diferente da que inicia o segundo elemento. Olha lá, se quando as vogais são iguais, eu utilizo o hífen, quando as vogais forem diferentes, eu não utilizo o hífen. Vamos ver os exemplos? Autoestrada, olha, auto, prefixo O, depois a vogal E, sem o hífen, autoestrada. Assim como aeroespacial, autoescola, hidroelétrica. D, em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por S ou R. Essas letras deverão ser duplicadas. Olha lá, ultrassom, ultra mais som. Unindo aí, o primeiro elemento termina com vogal ultra, A, e a palavra seguinte se inicia com a consoante S. Então, eu dobro a consoante S. Então, eu escrevo ultrassom, mini saia, minissérie, microsistema. No caso, contra-regra, contra mais regra, juntando as duas palavrinhas, eu vou ter o R duplicado. Contra-regra, tudo junto com 2 R's. Bom, agora aqui, nessas atividades, o que nós vamos fazer? Juntar os elementos e escrever as palavras compostas, né? Então, vamos ver? Vamos fazer juntos algumas? Extra mais oficial. Olha lá. Como que vai ficar? Primeiro elemento terminado com a vogal A e o segundo uma vogal diferente, O. Então, eu escrevo sem o hífen, extraoficial, sem o hífen. Super resistente. Eu vou ter super, o prefixo terminado em R
e a palavra seguinte, o elemento seguinte, iniciado com R. Portanto, eu devo usar o hífen. Então, eu tenho super, hífen, resistente. Contra-regra, já eu tenho contra, termina em A, e regra, R. Eu escrevo sem o hífen, duplicando a consoante R. Portanto, eu tenho contra-regra, sem o hífen, com 2 R's. Já a D, o exercício D, arco mais íris. Eu vou ter arco, hífen, íris, porque eu tenho o processo lá de composição por justa posição, em que nenhum perde seu elemento gráfico nem fonético e se utiliza hífen. Agora você deverá fazer as demais: sul mais africano, ante mais social, micro mais ônibus, contra mais indicação, infra mais estrutura, ante mais herói, madre mais Silva. Olha lá, extraoficial, sem o hífen, super resistente com o hífen, contra-regra com R duplicado, arco-íris com o hífen. Continuando, exercício 1, ferro mais velho, contra mais censo, agro mais industrial, feijão mais verde, extra mais humano. Já no exercício 2, temos forme palavras compostas ou locuções com os seguintes elementos. A, bem mais me mais quer, é a planta. Portanto, eu devo usar hífen. Você se lembra a regra? Então, bem, hífen, me, hífen, quer. Cor mais de mais vinho. Eu tenho ali uma locução adjetiva. Eu não preciso usar o hífen. Portanto, eu tenho cor de vinho. Tigre mais de mais bengala. O animal. Eu devo usar o hífen. Então, fica tigre, hífen, de, hífen, bengala. Bom, agora você vai fazer os demais. Olha, bem, hífen, me, hífen, quer, cor de vinho sem o hífen, tigre de bengala, tigre, hífen, de, hífen, bengala. Você deverá fazer os outros. Micro mais leão mais dourado, cão mais de mais guarda, pé mais de mais chinelo, quem mais quer, mais que mais seja, sequestro mais relâmpago. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.